Irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Graças a Deus. Estão vossas assentos, irmãos? Deus abençoe. Estamos alegres por mais uma vez nós ter tido o privilégio, a oportunidade de estar na casa de Deus mais um dia. E todos os dias são oportunidades que Deus nos dá, nos concede. Ontem eu estava fazendo atendimento, bem aqui mesmo no Orni 3, naquela avenida ali, dentro do carro, eu conversando com aquele irmão e dizendo para ele que, na verdade, todas as manhãs que Deus nos dá a oportunidade de acordar, também é uma oportunidade de tomar decisões. Decisões essas que vão nortear o nosso dia, às vezes a nossa semana, quem sabe o nosso mês, ou quem sabe decisão que vai mudar a nossa vida dali para frente, todos os dias. E todos os dias e todas as manhãs que Deus nos dá a oportunidade de acordar, e junto com a oportunidade também vem a possibilidade de tomar decisões e não tomamos, é um dia a menos. Às vezes, decisões que vai nos tirar de alguma situação, às vezes de sofrimento, de angústias. Por isso é muito importante que a gente agradeça a Deus todas as manhãs, todos os dias, por Ele ter nos dado a oportunidade de acordar para viver mais um dia. E quando a gente começa a fazer matemática, a gente fica meio que assustado. Eu já disse isso para vocês aqui uma vez e repito, que na verdade, se a gente começar a fazer matemática com relação à questão da nossa vida, baseado naquilo que a Bíblia diz, a Bíblia diz que o normal para o homem viver é 70 anos, e o que passar disso pode ser acumulado ali canseira e enfado. Beleza. E quantos anos você tem? Aí você pega a quantidade de anos que você já viveu e diminui aí em cima dos 70. O senhor só tem alguns 30 e poucos. Mas isso precisa mexer com a gente. Porque às vezes o tempo está passando e a gente está esquecendo de tomar as decisões que vai gerar paz. Porque não importa a quantidade de anos que você já viveu e a quantidade de anos que ainda falta para você viver. Porque na verdade o que importa é se você vai ter paz para viver aquele tempo que ainda resta para você. E a paz que nós precisamos para viver está condicionada à nossa ação de tomar as decisões.
Então eu preciso pensar nessas coisas. A decisão que tomamos hoje pode dar a nós a possibilidade de viver o restante da nossa vida em paz. Em paz. E a melhor paz que tem, Pastor Domingos Brito, é a paz que a gente tem com a gente mesmo. A paz que a gente procura produzir para que a gente venha usufruir dessa paz. Porque se eu estou em paz e com a paz em mim, naturalmente as pessoas que estarão à minha volta também vão usufruir dessa paz. Tomemos as decisões acertadas. Vamos tomar decisões. Sentado como você está. Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Atos, capítulo de número 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Graças a Deus. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje é a respeito do nosso comportamento diante das promessas de Deus, daquilo que Deus nos prometeu. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem promessa de Deus? Sim ou não? E quais são as promessas que Deus tem para você? Porque quando eu pergunto se você tem promessas de Deus, não é só no contexto ou na perspectiva de salvação, mas promessas de Deus para a vida aqui na terra. Qual é a promessa que você de fato tem da parte de Deus? Quais foram as promessas que Deus fez a você, à sua casa? É fato que Deus já fez promessa. Aí você vai dizer, mas Deus nunca usou nenhum profeta para falar comigo a respeito de alguma coisa. Não precisa. Não precisa. Porque a promessa de Deus, se ela não é específica através de um profeta,
ela é dada a mim e a você através da palavra. Então todos nós que estamos aqui, nós nos encaixamos em promessas de Deus. Nós somos filhos de Abraão através da fé. Nós somos filhos de Abraão através da fé. E se nós somos filhos de Abraão através da fé, existem promessas para a sua vida tão grandes que você nem imagina. Coisas extraordinárias que você às vezes nunca pensou. Talvez nós estamos nos comportando como aquele herdeiro que não sabe que tem uma herança. A questão aqui é a gente se posicionar baseado na palavra de Deus. Se eu entendo que eu tenho promessa, então eu preciso me posicionar da maneira correta para que esta promessa de Deus me alcance. Agora percebam, eu quero fazer um paralelo com esse texto que li, o versículo 4, onde o Senhor Jesus, de uma forma bem explícita, bem direta, ele diz que aqui é Lucas que está relatando. Lucas, todos sabem, era médico e também historiador. E ele examina a história de Jesus, não só a história, mas aquilo também que ele ensinou. Então Lucas procura ser bem específico, com riqueza de detalhes. Ele era um historiador e ele trouxe essas informações tanto para o evangelho que leva o seu nome, quanto para o livro Atos, que foi o mesmo escritor. E aqui, nessa informação que ele obteve, ele escreve: e estando com ele, está falando de quem? De Jesus. Determinou-lhes, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Que promessa é essa? A promessa que Jesus lhes havia prometido. Que promessa é essa? Que eles seriam cheios do Espírito Santo. Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos e a outros irmãos num período de 40 dias. Jesus vai aparecendo. Só que Jesus já não estava mais caminhando junto com os discípulos como antes do episódio da cruz. Mas Jesus aparecia aos discípulos em momentos específicos. Jesus aparecia e sumia, aparecia e sumia. E aí agora, quando Jesus vai de fato retornar aos céus, os discípulos estão reunidos aqui e ele dá a ordem dizendo: vocês precisam permanecer. Mas não é permanecer em qualquer lugar, é em Jerusalém. Permaneçam aqui. Por quê? Porque vocês vão ser revestidos. Do alto vai vir o revestimento, ou seja,
Jesus precisava subir para que o Espírito Santo se manifestasse. Jesus precisava subir para que o Espírito descesse. Agora, os discípulos, eles permanecem em Jerusalém, esperando uma promessa. Uma promessa. E eles permanecem juntos, unidos, e buscando a promessa. Porque o versículo de número 14, do mesmo capítulo 1 de Atos, diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Então não basta esperar, tem que ter ação. Tem que ter ação. Para que a promessa se concretizasse. Para os discípulos ser cheios, de fato, e houvesse a manifestação do Espírito Santo neles, foi 10 dias. Eles receberam a promessa, o Espírito Santo desceu sobre a casa em Atos 2, e foi tudo maravilhoso. Mas a pergunta que eu preciso fazer: quanto tempo eu preciso esperar para que a promessa seja derramada sobre a minha vida? Será que é 10 dias? Ou será que é 10 anos? Quem determina isso é Ele. É por isso que nós não podemos nos desesperar. Porque se eu estou embasado na palavra e creio que Ele vai fazer, Pastor Dejane, eu preciso descansar. É fácil? Não. Não é fácil. É difícil? Muito. Muito difícil. Você esperar uma promessa da parte de Deus para a sua vida, onde Deus não vai dizer para você que vai ser no mês que vem, que vai ser nesse ano, que vai ser daqui de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele não vai dizer. Pode ser que ele fale? Claro que pode. Eu já vi pessoas ministrando palavras ou profecia sobre a vida de alguém, dizendo: olha, tal dia, tal hora vai acontecer. E acontece. Mas foi ele quem quis. Mas na grande maioria das vezes, ele não fala. Porque o trabalhar de Deus na nossa vida é diferente daquilo que queremos e daquilo que pensamos. Porque todas as bênçãos e todas as promessas de Deus, quando elas vão vir para a minha vida, eu preciso ser preparado. Eu preciso ser preparado para receber aquilo que Ele tem para a minha vida. Percebam que o cenário onde os discípulos estavam não era um cenário favorável. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Quando Jesus ressuscita, os líderes daquela época, os sacerdotes, manipularam a mente dos soldados e obrigaram os soldados financeiramente a propagar para aqueles daqueles dias que na verdade o corpo de Jesus tinha sido raptado e que não tinha sido ressuscitado. Disseminaram uma mentira. O cenário não era bom para os discípulos, porque a multidão disse: crucifica Jesus e solta o criminoso. Ou seja, crucifica o inocente e solta o criminoso, porque nós amamos o criminoso. E nós não queremos o inocente. O cenário para os discípulos ali em Jerusalém não era um cenário favorável. E Jesus manda eles permanecer exatamente no cenário que não era favorável.
e eles permanecem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem para a sua vida, ou aquilo que você já pediu, ou aquilo que você já viu baseado na palavra de Deus. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho a plena convicção, de que se Ele fez a promessa, Ele vai cumpri-la. Você e eu, nós só precisamos ter um pouquinho mais de paciência. Um pouquinho mais de paciência. Nossa, mas como é difícil ter paciência. Como é difícil esperar. E esperar aquilo que a gente está vendo já é complicado. Imagine você esperar aquilo que você não vê. Imagina isso. Eu fico imaginando José lá no Egito. José sabia que existia uma promessa de Deus na vida dele. Agora, o cenário dele era totalmente contrário. Porque ele estava longe da sua família, os seus irmãos estavam odiando ele. Entregaram ele para mercadores. Parte dos seus irmãos queria matá-lo. Agora lança ele no Egito, onde ele está diante de um povo que ele não conhecia, não falava a mesma língua. Era totalmente contrário o cenário. Mas se não bastasse isso, logo foi preso, acusado de assédio sexual. Agora está preso, não tem família, condenado injustamente. Mas no coração de José, ele tinha convicção de que Deus tinha promessa, tanto que, quando o padeiro foi solto, quando o copeiro foi solto, ele disse: quando tiver oportunidade, fala de mim. Ele sabia. Mas você não vê registro na Bíblia de José dando birra, porque estava distante. Você não vê isso acontecer, porque ele estava crendo. A fé dele e o temor dele era tão sério, presbítero Wagner, que quando a mulher de Potifar está assediando ele, ele disse: como poderia eu tocar na mulher do meu patrão e pecar contra o meu Deus? O cenário para o pecado era totalmente favorável. Mas por causa da promessa, ele resolveu passar pela via da prisão. Por causa de uma promessa. Olhe para você. Será que você está comportando como José? Como Daniel? Como é que você está se comportando diante das muitas dificuldades da vida? Muitos problemas. Ou será que você e eu, nós estamos nos comportando como os discípulos que não se ausentaram e, além de não se ausentar, estamos orando, esperando a promessa? Vai chegar, vai acontecer, vai acontecer. Às vezes, para que a promessa se torne uma realidade, a gente precisa tomar decisão. E você já percebeu que, diante desse cenário da fé, da promessa, quando a gente resolve batalhar por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente sonha, você percebe que parece que as forças do mal se levantam para
tentar te impedir. Quando a gente está assim meio largado, não está nem aí para muita coisa, está tudo tal, parece que o vento, ele é menos agressivo. Mas quando a gente se posiciona, o vento empurra as ondas com mais força, e ela bate no nosso barquinho com mais violência, e a gente fica preocupado, fica com medo. A palavra de Deus, ela nos orienta a permanecer independente do cenário. Independente da situação, precisamos permanecer. Permanecer firme, esperando o cumprimento da promessa. Vai acontecer. Só que enquanto a gente espera, precisamos estar juntos. Precisamos estar juntos. A Bíblia, ela nos faz entender que se nós, como igreja, estivermos unidos, não existe nada que a igreja não consiga resolver. Não existe problema que não venha a ter solução. Quando o povo se une, eu já disse isso aqui uma vez e vou dizer de novo, quando o povo se une, seja para o bem ou para o mal, Deus olha lá de cima e diz, agora vai. Pastor Dejane, qualquer coisa que a humanidade quiser, se todos estiverem pensando a mesma coisa, caminhando na mesma direção, fazendo e indo em prol do mesmo propósito, acontece. Você percebe que aqui em Atos, você vai ver que várias vezes a igreja está unida, e quando ela está unida, as coisas acontecem. Acontecem. Por quê? Porque existe uma batalha no mundo espiritual e existem situações que a igreja só vence se estiver juntos. Se estiver pensando a mesma coisa, caminhando na mesma direção, com o mesmo propósito. Unidade. Estar juntos. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, diz que a gente precisa de pensar nas coisas que é do outro. Ou seja, eu preciso pensar no meu irmão, eu preciso cuidar do meu irmão, eu preciso estar observando a situação do meu irmão, não para mal, mas para o bem. Eu preciso me compadecer do meu irmão, estar batalhando e guerreando as guerras do meu irmão. Se a igreja se comporta assim, não há nada que a igreja não possa fazer. E o mais incrível é que se a gente se comportar assim, a bênção ela vem no coletivo. Você vai ser contemplado, eu serei contemplado, nós seremos contemplados com aquilo que Deus tem. Eu não posso guerrear na minha individualidade, na minha particularidade apenas. Porque não adianta eu guerrear na minha particularidade e na minha individualidade se eu não consigo guerrear no coletivo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós só vamos alcançar a bênção de Deus, você e eu só iremos alcançar aquilo que Deus tem para nós, se nós guerrear nas duas frentes. Não adianta nada eu guerrear na minha particularidade, mas se eu não estou bem com o meu irmão, se eu estou insatisfeito com o meu irmão, não adianta a igreja estar indo para a direita e eu estou puxando para trás. Não adianta orar, pastor Heber, não adianta clamar, não adianta calejar o joelho, brigar no mundo espiritual na minha particularidade e individualidade, se eu não consigo guerrear no coletivo. Esquece.
Pode orar. Pode fazer o que você quiser, mas não vai acontecer. Porque Deus não trabalha em desigualdade. Deus não trabalha dessa forma. Tem que estar unidos, caminhando na mesma direção, seguindo o mesmo propósito. Então a lição que eu aprendo e que você precisa aprender também, juntamente comigo, é que eu preciso guerrear nas duas frentes. Eu tenho que guerrear junto com a igreja, no coletivo, para que a minha ação no individual alcance êxito. Presta atenção. O que Deus está nos ensinando durante esse tempo. Nós precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente para compreender as coisas. São chaves que vai destrancar muitas portas na sua vida, nos seus relacionamentos interpessoais, na empresa que você trabalha, na sua empresa. Aprenda isso. E vou repetir, não adianta você guerrear no mundo espiritual, na sua individualidade, se você não sabe guerrear no coletivo. Não adianta. Você vai ficar patinando, vai atolar e não vai lograr êxito. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que nos orienta. Ah, pastor, não há pastor aqui. Aqui é a palavra de Deus. Aprendamos a guerrear em equipe, juntos. Se a gente buscar compreender essas coisas, nós vamos ter êxito na nossa caminhada. Nós vamos vencer muito. Eu não sei se vocês já observaram, mas desde muito tempo nós estamos tentando inculcar em vocês o segredo da vitória. O segredo de ter uma vida vitoriosa. Uma vida de sucesso. Uma vida de sucesso. E quando eu digo uma vida de sucesso, quem lembra do que eu falei quando começamos aqui? A paz. O maior sucesso que a gente pode ter na vida é ter paz com a gente mesmo. É ter paz interior. É viver uma vida tranquila, é poder dormir e não ter problema com a sua mente e com o seu coração. Eu não estou dizendo que você não terá problemas, não é isso, mas quando a gente tem paz com a gente mesmo, não existe nenhum problema na nossa vida que vai nos impedir de alcançar a vitória que desejamos. Porque a nossa mente precisa estar tranquila com a gente mesmo. O problema que acontece lá fora, o problema que acontece com as pessoas que estão próximo a mim, se torna secundário, porque eu estou resolvido internamente, eu estou em paz. Eu estou em paz porque se eu estiver em paz comigo, naturalmente, eu estarei em paz com meu irmão. Porque é impossível eu estar em paz comigo e estar em guerra com o próximo. É impossível. É impossível. É impossível estar em paz, dormir tranquilo, se o meu coração está fadigado com situações outras. Não há possibilidade. Busquemos a paz com todos, sem a qual ninguém verá Deus. Então, o meu maior sucesso está exatamente quando eu aprendo a me comportar diante das batalhas.
nas batalhas espirituais. Você não vê os discípulos aqui em Atos reclamando, você não vê os discípulos falando alguma coisa que contraria a vontade de Cristo. Não, você não vê. Pelo contrário, você vê a Bíblia dizendo no versículo 14: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Até as mulheres estavam junto. Olha só que maravilha. Até as mulheres estavam aqui. E estavam concordando com a ação da oração. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E eu gostaria muito que você levasse essa palavra na sua mente. Que isso pode destravar uma série de situações que vai te ajudar a vencer. Não existe nenhuma possibilidade de você lograr êxito na sua vida pessoal, particular com Cristo, se você não sabe lutar as guerras no coletivo. Talvez isso pode ser um divisor de água na minha vida e na sua vida. E nós, como igreja, nós somos família. É ou não é uma família? Somos ou não somos família? Somos a família de Cristo aqui. Só que a gente é irmãos, né? E você já viu que numa família onde tem vários irmãos, tem uns que são mais sensíveis e outros não. Tem uns que são mais, outros são mais tranquilos. Geralmente, quando tem uma família que tem vários irmãos, existem guerras, não é? O senhor teve quantos irmãos? Irmãs? Pode, sim, senhor. Misericórdia, 19. Tinha briga lá na sua casa. Mas ninguém ficava amargurado. Porque não é assim que funciona. Eu não tenho isso como referência pessoal, porque eu brigava comigo mesmo. Entende? A minha briga era comigo mesmo. Eu era o irmão mais velho e o mais novo ao mesmo tempo. Então a minha briga era comigo mesmo. Agora, para quem teve vários irmãos, sabe que existia guerras, brigas entre os irmãos. Porém, dificilmente você vai ver um irmão amargurado com o outro ao ponto de não querer nem falar. Dificilmente. Nós somos uma família. Nós somos família. Você tem direito de ficar triste, tem direito de ficar enraivecido, tem direito de falar bobagem, mas não deixe o coração ficar amargurado. Não deixe o seu coração ficar amargurado. Não permita isso, porque se você permitir, o seu coração é o fator que vai impedir você de alcançar a bênção que Deus tem para a sua vida. Por que será que a Bíblia sempre nos leva para isto? Porque Jesus disse que o nosso coração ele é terrível. Nosso coração é enganoso, ele engana a gente. Nosso coração ele é terrível. Aprendamos a lutar as guerras no coletivo, para que a bênção de Deus nos alcance no individual. Aprendamos isso. Ajuda. E deixa eu falar uma coisa para você, missionária Ana. Quando a gente não compreende isso, pastor Oséias, e a gente às vezes vai andando na contramão da coisa, a igreja está indo num rumo, mas tem que está ali junto, mas tá, aquele negócio todo. Nós somos um corpo, sim ou não? Sim ou não? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se o seu dedinho mindinho ficar machucado, é só o dedinho mindinho que sofre? Não. É o corpo todo.
é o corpo todo que sofre. Se você não aprende, não abre o coração para guerrear a guerra da igreja, a igreja toda vai sofrer. Vai sofrer. Agora, eu tenho uma palavra de advertência para você. Ah, mas eu sou assim, ponto final, porque é a síndrome de Gabriele, né? Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O problema é que você não morre sozinho. Você mata o corpo. Você acaba com o corpo. Você atrasa o processo do corpo. Você impede o crescimento do corpo. Você impede o avanço do corpo por causa da sua ignorância. Por causa da sua dureza de coração. A razão domina e você não entende as coisas. Vou contar para você mais uma vez o exemplo do meu amigo. E a gente finaliza aqui. Ainda criança, passou perto de um formigueiro. O formigueiro pegou ele, a formiga pegou ele. A mãe dele foi lá, pegou ele, tirou a formiga, soltou ele, ele veio e sentou em cima do formigueiro. Tem muita gente assim. Deus está tendo misericórdia, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus já tirou, Deus já deu oportunidade. E ele continua com o coração endurecido. Tenha cuidado com essas coisas. Porque se você não mudar, em algum momento Deus pode resolver o problema. Em algum momento Deus pode resolver o problema. Tenha misericórdia de você mesmo. Se ajuda. Olha para você. Quem era você? Quem éramos nós? Miseráveis. Miseráveis éramos nós. E a graça nos abraçou, a misericórdia nos arrastou. Recebemos o perdão de Deus. E agora dentro da casa de Deus nós estamos dando uma de bonzão, de boa zona. Cuidado. Não faça isso com você, não. Nem com a igreja. Tenha cuidado de ti mesmo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Pastor, mas o senhor está muito duro. Não, eu não sou duro. Eu não sou duro. De forma alguma. Deus me deu um coração de pastor. Eu não pedi para Deus. Eu não pedi para Deus. Mas Deus me deu um coração. O que faço com vocês, faço com amor. Porque eu quero ver vocês bem. Eu não posso ser irresponsável comigo e com o ministério, de chegar aqui e dizer que tudo está bem com a gente, sendo que na verdade a gente precisa melhorar. Porque o dia que nós estiver 100% bom, Deus vai nos levar. Nós estamos sendo lapidados todos os dias. Todos os dias a palavra nos lapida. Todos os dias a palavra nos transforma. E a gente vai vencer. E todos nós entraremos no céu. Todos nós reinaremos com Cristo. Todos nós. Nenhum de nós se perderá. Porque a misericórdia de Deus está estendida sobre as nossas vidas. Sobre a nossa casa. Ainda há misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus não tem limite. Não tem limite para a misericórdia de Deus. E é por causa dela que nós estamos aqui.
Porque se fosse por causa de nós, nem vivo nós estaríamos. Porque a Bíblia diz que o diabo está rugindo como um leão, ao derredor, procurando quem possa tragar. O diabo tem tanta raiva de você, você não tem noção. A minha sorte e a sua, a minha bênção e a sua, é que a misericórdia de Deus nos cercou. O diabo pode até tentar, mas ele não vai te alcançar, não vai te ferir, não vai te tocar. Não vai nos tocar, porque a misericórdia de Deus nos cobre, nos cobre, nos cobre. Feche os seus olhos, sentadinho como você está. Querido Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Agradecemos a Ti, ó Deus, por Tua bondade. Nos ensina, Senhor, a esperar. Nos ensina, Pai, a guerrear no coletivo, para que a gente possa vencer no individual. Porque não há possibilidade, ó Deus, de nós pertencermos a um corpo, que é o corpo do Senhor aqui. Não há possibilidade, ó Deus, de nós vencermos a nossa individualidade se nós não estivermos unidos nesse corpo, guerreando, ó Deus, tendo o mesmo propósito. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a entender aquilo que o Senhor está falando conosco. Eu preciso aprender, Pai. Eu preciso aceitar a correção do Senhor na minha vida. Os meus irmãos da mesma forma, Pai. Nos ajuda, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso entendimento. Assim como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos. Abra o nosso entendimento, para que possamos visualizar aquilo que normalmente não se visualiza. Nós queremos vencer, meu Pai. Nós queremos avançar, nós queremos crescer, nós queremos gerar frutos e frutos dignos de louvor. Nos ajuda, abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa os obreiros desta casa, abençoe o Teu povo, membros e congregados, abençoe a todos para a glória do Teu nome. Pai, nos dê uma semana na Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter visões, revelações da Tua parte. É o que nós te pedimos, ó Deus, nesta hora. Nós dependemos 100% do Senhor. Nós somos carentes da Tua misericórdia. Nós precisamos do Teu auxílio. Nós mendigamos todos os dias o Teu perdão. Porque nós precisamos do Teu perdão. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Assim como nós perdoamos aqueles, ó Deus, que têm nos ofendido. Nos ajuda, ó Deus, a esvaziar o nosso coração do nosso eu, para que o Senhor possa dominar o nosso ser por completo, para que o Senhor possa dominar a nossa mente, para que o Senhor possa nos direcionar através do Teu Santo Espírito. Nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos. E o nosso coração está aberto para Ti todos os dias, em todos os momentos. Nos ajuda a ser pessoas melhores, para Te agradar, somente a Ti. Desenvolva em nós a paz que precisamos. Desenvolva em nós a paz que nós precisamos para viver. Precisamos ter paz conosco, Pai, com a gente, para que a paz que está conosco possa, ó Deus, atingir as pessoas que estão à nossa volta. Nos ajuda, Mestre amado. É o que nós Te pedimos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos.
Deus abençoe a todos.